Boa tarde. Hoje nós vamos falar da patrística. Ele foi um período na história ocidental que aconteceu entre o século I e o século IV depois de Cristo. Ele foi marcado pelos chamados padres da igreja, que foram os primeiros a dar os ensinamentos da fé católica ou cristianismo. O, pa- a filosofia e o cristianismo, eles começaram mais ou menos, eles começaram na época, onde a patrística une os dois. A patrística significa pater, que significa pai ou pai, que como eram chamados os padres da igreja. Eles foram o início da estrutura teológica do cristianismo, e exercendo um papel fundamental na história cristã. Eles foram os primeiros a se dedicarem a uma teoria de fé, ou seja, um argumento racional, e sustentaram a lógica e a argumentativação da fé cristã. Também tivemos nesse período padres apologistas. O que são padres apologistas? São padres que defendiam o cristianismo. Eles queriam aderir as pessoas à fé cristã, convencendo a seguir essa religião. Dois que se destacaram foi Tertuliano, um deles. Tertuliano, ele era um crítico ferreiro à racionalização da fé, que ele não aprovava a filosofia para explicar a fé cristã ou os dogmas do cristianismo que vinham vindo. Ele não utilizava a arte nem a filosofia grega, que para ele, a constituição dele considerava eles dogmas que não faziam sentido com a fé cristã. Outro deles foi Justino. Justino, ele aderiu à filosofia grega. Ele pegou os ensinamentos bastante de Platão. E seria a favor da racionalização da fé. Ele mesmo que a filosofia grega seria considerado um dogma para o cristianismo, ele via uma luz divina na filosofia. Por isso que tiveram o filosofia fazendo frases tão a ver com Deus. Também tivemos os pensadores mais famosos, que seria Agostinho e um outro que eu acabei esquecendo. Mas Agostinho, ele foi inclusive o que a gente vai mais falar sobre ele se converteu para a fé cristã muito tarde. Seria para ir para os seus 30 anos. Aurelius Agostinus, nascido em 13 de novembro de 354, em uma cidade pequena chamada Tadrate, província romana da Númida, ao norte da África, que hoje em dia se localiza a Argélia. Aurelius Agostinus, desde muito novo, mostrou inteligência e perspicácia de pensamentos notáveis. Seu pai pagão se converteu ao cristianismo no momento da sua morte, e ele se empenhou em enviar seu filho tão novo para terminar primeiro seus estudos na cidade de Cartago, onde teria a oportunidade de receber uma educação liberal e trilhar a carreira do magistério ou da magistura. Em Cartago, Agostinho começou a estudar filosofia, mas era um mau aluno, pois não gostava da língua grega, então se baseou no latim. Ele se afastou da Bíblia, oferecida por sua mãe,
e a filosofia entrou na sua vida, como uma leitura do livro Hortêncio, de Cícero, que falava que a filosofia era o caminho para a felicidade. Mesmo seu desprezo pela Bíblia Sagrada, de uma forma ou de outra, ele teve contato principalmente pelo testemunho forte de insistências da sua mãe. Mas ele não tinha se convertido. Era uma busca ou um desejo porque ele não conhecia pessoalmente, mas sabia. Antes de se mudar de Cartago, aos 19 anos de idade, Agostinho conheceu o maniqueísmo, seita que reivindicava para si a verdadeira essência do cristianismo, igualmente ao dualismo. Essa seita era marcada pelo materialismo e pelo racionalismo, o que atraiu Agostinho. Devido à informação intelectual, mas se afastou, pois ao se encontrar com um bispo maniqueu que teve questões que não tinha respostas, convencendo a fragilidade da doutrina. Depois de entrar em contato com o maqueísmo e o ceticismo, Agostinho entrou em contato com a escrita neoplatônica, principalmente de Plótino. Ele fazia uma versão mística dos pensamentos de Platão. O neoplatonismo interpretado são conceitos platônicos com viés cristãos, mostrando assim um novo caminho do Agostinho, que é possível compreender de forma lógica e racional a doutrina cristã. O próprio Santo Agostinho reformulou o termo filosofia cristã para se referir à sua produção filosófica. Nela, encontra o papel fundamental o conceito da beatitude ou felicidade. Para ele, a verdadeira vocação da filosofia é a de levar o homem à felicidade. Entendido sob essa perspectiva, a filosofia não teria como objetivo a explicação do homem ou do cosmos, mas traria o caminho da antropologia, que pretende conhecer o homem e como este pode ser feliz, mesmo vivendo na cidade dos homens, no mundo onde é representado pelo pecado e pelo apego à matéria. Segundo Agostinho, seguido das filhas de Platão e antecedendo os Descartes, a verdade só pode ser atingida pelo processo de conhecimento de si mesmo, atividade puramente intelectiva, racionalismo, que não se deixa confundir pela ação da matéria, da debilidade do corpo. Desse modo, de acordo com Agostinho, Deus, que está presente no interior do homem, é a própria verdade. Ilumina a mente humana para que esta, sob a direção do seu Criador, possa encontrar o conhecimento verdadeiro. Agostinho afirma que a alma e o corpo são substancialmente distintos, apesar de coexistirem no mesmo ser, próprio do mundo material, com suas instabilidades e transformações constantes. O corpo é a parte do homem que constitui o seu material. Ele afirma que todos os homens são pecadores, por causa de Adão e Eva. Então, nunca alcançarão o saber verdadeiro. Mas qual seria, então, a fonte de conhecimento de Agostinho, o saber verdadeiro, só é alcançada com a ação da alma da mente. Então, só poderia alcançar ela com uma ação de Deus alcançando sua mente.
Antropologia augustiana. Apesar do homem ser a imagem e semelhança de Deus, a visão augustiniana vê o homem como um ser miserável, incoerente e pecador. Isso é um pensamento pessimista de sua própria experiência de vida. E diz: o homem sem Deus está absolutamente à mercê de sua própria vontade e pecado. A vontade seria livre, portanto facilmente corruptível, e levaria o homem ao mal. A vontade corromperia a alma. Mas ao contrário disso, se o homem seguir o caminho de Deus, ele seguirá o caminho até a verdade. O pecado só é implementado no homem quando ele age por conta própria, deixando o corpo assumir o comando e a vida do pensar e do agir. Ele ficaria à mercê de sua própria vontade e deixando a alma em segundo plano. Agir guiado pelo livre-arbítrio significa agir de acordo com seus próprios impulsos e desejos, fazer o que se quer sem nenhuma determinação das atitudes. A vontade, no caso, guiará e, inevitavelmente, cairá no pecado. Liberdade é fazer o correto segundo a vontade divina, que, por sua vez, está em Deus, no homem, considerando que Deus não pode querer o mal do homem se este é obedecer. Querer o mal do homem não se torna escravo e seus desejos de suas vontades. Teoria da graça divina. Segundo Agostinho, a salvação não é resultado do querer humano, mas sim uma recompensa pelas boas ações, uma graça concedida por Deus somente a alguns eleitos. A concupiscência é o resultado do próprio livre-arbítrio. O apetite sexual é o resultado do próprio livre-arbítrio. A teoria da predestinação divina fala que para o homem ser salvo seriam necessários exatamente dois requisitos. O esforço pessoal do sujeito, que busca viver com a vontade divina, e a graça de Deus, que, como eu falei antes, é concedida somente por alguns eleitos. Ou seja, se o homem não buscar esforço pessoal e se não for um eleito, não será salvo. A teoria da predestinação divina foi um dos grandes confrontos na vida de Agostinho, que ele lutava e falava que o homem, para o homem ser salvo, ele precisava ter o seu esforço pessoal e ser um dos eleitos. De acordo com Santo Agostinho, a felicidade não pode ser conquistada através de coisas mutáveis e temporais da cidade do homem. Desse modo, a felicidade consiste exatamente na comunhão que o homem tem de ser mutável e temporal. Estabelece com Deus um ser imutável, eterno e atemporal, que se faz presente no interior do próprio homem. Se alguém quisesse buscar a felicidade, deverá procurar um bem eterno, ou seja, Deus. Santo Agostinho afirma que, como Deus não se encaixa no tempo, ele é o único ser supremo.